aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Então a gente já viu esse princípio, estamos só rememorando, que contrariando as leis do mundo físico, né, quem dá não fica sem. Quem dá fica com amor e quem recebe também amor. Então não tem perda, por isso dar e receber é a mesma coisa. Então agora vamos começar um subcapítulo novo. Nós estamos no capítulo 2, que se chama A Separação e a Expiação, e vamos para o subcapítulo último deste capítulo, que se chama, que é o oitavo, é o significado do juízo final. Primeiro, um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te que não criaste a ti mesmo. Estás apto a esquecer disso quando vens a ser egocêntrico. E isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. A tua vontade de criar-te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. Ele tenta explicar entre mágica e milagre, né? que é uma forma de nos lembrar que nós não criamos a nós mesmos. E a criação, toda a vontade de criação reside na mente. Tá? Por isso tu não pode, toda a criação é um ato de vontade, seja qual seja a criação do ser humano, né? O que mais? Então qualquer coisa que nós precisamos sozinho, ela representa, demonstra o nosso modo de ver, né? De ver a coisa. Embora a mente de Deus, essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. Então, eu não sei, não entendi muito em que sentido ele fala sobre o juízo final aqui. Passo. Que eu achei interessante aqui, que ele diz que a capacidade criativa reside na mente e tudo que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Em cima ele diz que a vontade de criar me foi dada pelo meu Criador, que também criou a minha mente, e a minha mente que
onde reside a vontade. E também, quando eu estou criando junto com o meu Criador, que é Deus. Mas eu também posso fazer algo sozinho a parte de Deus, que ele diz aqui. Que não vem da mente de Deus, que deve vir então da minha mente separada. E ele diz que essas duas distinções vão conduzir ao juízo final. É isso, Paz. Eu acho que eu entendi assim, essa parte final dele, né? Porque ele fala, daí também decorre qualquer coisa que faças sozinho, é real no teu próprio modo de ver, embora não na mente de Deus. Tá? Aí ele coloca que essa distinção básica entre fazer sozinho e fazer na mente de Deus e fazer com Deus conduz diretamente ao real significado do juízo final. Então, para mim, eu entendi que ele está falando que juízo final é parar de fazer, é a hora que a gente decide parar de fazer as coisas sozinho. Né? Então, aí eu fico me lembrando que o Jorge já falou outras vezes que como é que é parar de aquela coisa de julgamento, né, da última de julgamento, parar de julgar. Então eu fiquei pensando sobre isso, eu entendi o parágrafo dizendo isso, que a gente chega no julgamento final, parar de julgar quando entra na mente de Deus, né, quando começa a fazer as coisas com Deus. Aí eu paro de ficar julgando, ficar tomando decisão sozinho. Passo. O juízo final é o último juízo. Porque sempre que nós fazemos coisas sozinhos, nós estamos julgando. Ou isso ou aquilo, aquele outro. Não há como fazer sozinho sem passar pelo julgamento. Que nós temos que julgar o que queremos. Você quer isto ou aquilo. É sempre assim. Então, o juízo final é quando paramos de julgar e passamos a criar somente juntamente com Deus. Fácil. É interessante que esse parágrafo ele está retomando duas questões, né? A primeira, a confusão, ou a aproximação que a gente faz entre milagre e magia, né? Então, no senso comum, né, toda vez que eu penso em milagre, né, estou precisando de um milagre, ou seja, uma solução que vem de fora, né, e que se resolve não pela lógica do que poderia acontecer, né, quase como se fosse uma mágica. Então, no começo já do parágrafo, ele vai dizer que é corrigir essa confusão. Mágica é uma ilusão deste mundo, né, e o milagre é uma conexão com o divino. Então tem essa diferença, né? E que se eu estou no ego, né, e não na conexão com o divino, eu estou no nível da mágica, né, resolvendo as questões de forma ilusória. Porque o que é a mágica? Né? O que o mágico faz? Né? Ele brinca com a ilusão nossa. Né? É muito interessante ver quando o mágico está tirando coisas da cartola, né, fazendo aparecer carta nos dedos, né, ou qualquer objeto, uma moeda, né. Em geral, a gente aprende que para fazer mágica a gente tem que distrair a atenção do espectador, né. Então, em geral, ele faz um movimento com a mão, por exemplo, esquerda, né, e você presta atenção na mão esquerda e você não vê o que ele está fazendo com a mão direita. E aí a mão direita é que aparece, vamos dizer, com o objeto. Então, vamos dizer, essa é a mágica simples, né? Aí tem mágicas mais sofisticadas, mas de qualquer forma, como é que um mágico, né, ou mago, faz sucesso? Ele faz sucesso com um jogo de ilusões, né? Que é o que rege esse mundo real, né? Que rege o mundo sedimentado num ego que está separado do outro, né? Cada ego é uma unidade à parte do outro. Então a gente tem essa ilusão de que somos separados e que, portanto, estamos fora da conexão. Então nós estamos operando no nível da mágica. E que milagre é outra coisa. Né? Milagre é a conexão. Se é a conexão, então não tem conexão divina, né? Então isso significa que se eu estou conectado com Deus, eu estou
no fluxo do que ele chama de real aqui, né? E aí, então, se eu faço as minhas ações neste mundo em conexão não com a minha vontade, como falou a Raquel, né, a vontade do ego, mas com a vontade divina, né, então eu entro no que ele chama de juízo final. E vejo que o juízo final está com maiúsculo. Então é o segundo conceito, ou o segundo termo que aparece relacionado com a Bíblia, né, ou com as Sagradas Escrituras, né? Então o primeiro é a questão do milagre, fazendo o par com a magia, né, ou com a mágica, e o segundo é com o juízo final, que também ele vem para destruir, deslocar esse sentido que nós temos. Então qual é a ideia que nós temos de juízo final, né? Em geral aquela ideia catastrófica, né, de hecatombe, de tragédia, de que o mundo está ruindo, principalmente pela leitura do Apocalipse, né, de João. Então é uma linguagem metafórica que está lá no texto sagrado, na Bíblia, né, e que é interpretado muitas vezes de forma literal, né, que os dragões, né, vão cuspir fogo, né. Então é uma linguagem alegórica, metaforizada, né, para mostrar a queda, vamos dizer assim, a queda do ego, né, talvez, imagino eu. Então esse parágrafo, o capítulo inteiro vai tratar do juízo final. Vai ficar mais claro, acho que mais para frente, né, imagino, fique mais claro até o final do capítulo, né, que são até curto, eles são 5 parágrafos. Mas, então ele está deslocando, mexendo, problematizando o par, magia e milagre, e o conceito que a gente tem de senso comum de juízo final. Como se fosse assim, uma grande tragédia que fosse acontecer na vida da gente, né? E não é isso, né? O juízo final, né? Então, retomando o que a Aline lembrou, né, e que o Jorge sempre vem colocando, é o último ato de julgar que a gente vai fazer, ou seja, o último ato que a gente vai fazer agindo a partir do ego. Então, a hora que eu deixo o ego de lado e entro na conexão divina, eu não faço nenhuma ação pautada num julgamento terreno, humano, né, corporal, enfim, e separado do outro. Então não há julgamento. Então seria, como bem sacou o Jorge, né, final no sentido de último. É o último ato de julgamento, é o último ato do ego, é quando eu entro na conexão milagrosa. É quando o ego não tem mais recurso, né? Isso. E para o ego é uma hecatombe, né? Sim. Então talvez a descrição apavorante é realmente o fim do mundo, né? Uhum. Deste mundo do ego. Mas isso é pessoal. E interno, não tem nada a ver com nada lá fora. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Isso é assim porque não a compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo, e talvez até mais longo. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, o instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas venha a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. Tem a história do 100º macaco. Né? Então ele diz aqui que realmente é o fim da separação e o conteúdo da separação é o ego, né? Então é o fim do ego, mas isso pode levar milhares de anos. Mas o milagre
que encurta o tempo, mas não abole o tempo, não elimina o tempo, ele apenas encurta o tempo para o retorno, a unidade, ele pode tornar muito mais curto esse período. Mas se um número suficiente de pessoas conseguirem entrar nessa conexão dos milagres, isso vai encurtar mais ainda, de uma maneira sem medidas, imensurável. E aí tem um experimento do centésimo macaco, que eu não lembro bem como foi, mas parece que havia uma série de ilhas habitadas por macacos. E se estou falando corretamente, os cientistas deixavam, me parece que eram batatas, em uma das ilhas, e à noite. E os macacos, acho que eles não comiam as batatas, alguma coisa assim, ou comiam, e depois eles, eu acho que algum macaco aprendeu a lavar as batatas, eu não me lembro bem, mas essa história... Uma macaca foi lavar a batata na água do mar. É porque isso é uma tarefa de macaco, lavar as coisas. Mas quem teve um ato inteligente foi uma macaca. Não, o macaco teve um ato inteligente e disse para a macaca, vai lá, lava essa batata e frita. Não, Eu quero batata frita. foi uma macaca que pegou a batata, lavou na água do mar e aí salgou levemente a batata. E só Aí ela faltava ficou fritar. aí ficou mais saborosa. Pode continuar, Jorge. Mas... Depois dessa pequena Esse pequeno detalhe. detalhe da história, que foi uma macaca. Aí, imediatamente, né, todas as outras macacas começaram a levar as batatas para o mar, para lavá-las, para servi-las já descascadas para os seus macacos queridos. Não tem esse pedaço. E quando houve uma quantidade quando 100 macacas começaram a lavar as batatas e levá-las já cortadinhas e salgadinhas para ser descascadas para seus macacos queridos, em todas as outras ilhas as macacas começaram a fazer o mesmo, sem que tivessem contato visual entre eles. Então, isso quer dizer que quando se toma uma consciência, à medida que cada um vai passando para esse nível da mente, onde a mentalidade se torna milagrosa, essas mentes vão se unindo e vão gerando uma força imensurável. E dessa forma vai atrair outras pessoas para se agregarem também, e isso cada vez vai se tornando uma força, vai potencializando, e a força vai ficando mais e mais forte, a força vai ficando mais forte, é bom, né, Silvio? E aí, e aí isso pode, então, diminuir o tempo imensuravelmente. Então, quando uma macaca teve a brilhante ideia de lavar uma batata na água salgada, que apeteceu mais o gosto, aí todos os macacos e macacas passaram a lavar. Não, as macacas. Essa macaca que teve essa brilhante ideia selou o destino e a função de toda a macacada. Então, macacos Fêmea. é macaco, não. Toda a macacada fêmeas. E é interessante que esse experimento, né, ele está na internet, né, para a gente ver, né? Então essa ideia da conexão cerebral ou mental, né, sem ter a conexão da comunicação física, né? Então como a mente, né, ela pode se conectar com outras, né? Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda.
é uma cura final ao invés de um acerto punitivo. Por mais que possas pensar que a punição é merecida, a punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa. E o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente, até que essa distinção seja feita. Porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem senão continuar. Olha, me lembrei de como é desgastante tentar colocar na cabeça de alguém o que tem valor e o que não tem. Porque agora eu acho que a gente já começa a entender assim, isso tem valor, isso não tem, isso tem valor, isso não tem. A gente já está caminhando para esse processo, né? Já estamos nisso. Então vai clareando para a gente o que tem valor e o que não tem. Mas quando tu tenta explicar isso para uma pessoa que, né, não está nisso, eu acho que o pai está falando disso, da dificuldade que é de fazer alguém entender, quando ela não está na mentalidade certa, de fazer a pessoa entender o que é vontade livre, vontade aprisionada, ou o que tem valor ou o que não tem. Então, ele diz aqui que só vai acontecer, que eu entendi, né, que as pessoas só vão ter esse real entendimento do que tem valor e o que não tem quando chegarem também nesse final, que é o juízo final, vou chegar nesse caminho, né? Até que isso aconteça, eu acho que eu vou desistir de tentar. Eu acho que simplesmente tem que olhar ali e ver que não está acontecendo e deixar passar. Tá tudo virado, invertido e é bem difícil tentar trazer isso para as pessoas no geral, assim, o povo, né? Não sei. Ele diz aqui, o juízo final, simplesmente, ele diz a palavra, simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. E mais em cima ele disse que é um procedimento que será empreendido ou compreendido por todos nós que vamos chegar a esse nível que a Aline falou, de compreender o que tem valor e o que não tem. Então quando todos conseguirem alcançar esse estado, essa compreensão, finalmente acontece a cura final, que ele diz aqui de cima. Enquanto houver esse conflito ainda de quem que tem que descascar as batatas, Estava pensando as batatas para lavar, aí a gente não chega ao juízo final. Não chega. Não chega. Mas quando finalmente a gente souber que é a macaca que tem que levar a batata para lavar, descascar e fritar, aí ponto final, está definido. Não se fala mais no assunto. Isso é o juízo final. Então, o que é interessante nesse parágrafo ele desfaz vamos dizer assim, outra interpretação corrente, né? De que o juízo final, no senso comum, né? Ele diz que é uma situação de punição, né? Porque o texto do Apocalipse ele vai falar, né, do grande monstro, né, que a Nossa Senhora vai estar, né, sob o sol e a lua, e, enfim, né, toda aquela imagem alegórica, né? E que Deus virá julgar os vivos e os mortos, né? E aí então essa ideia de uma punição muito forte, né, de um julgamento, e vai jogar alguns no inferno e outros vão para o céu. Então, essa imagem muito trágica, né, muito dolorida, tem a ideia de punição. Então, se você não andar direito aqui, né,
você vai ser punido, né, no juízo final. Então ele desloca novamente outro conceito, né, de que Deus é um Deus vingativo, né, um Deus punitivo, né, e que é um Deus do Antigo Testamento, né, muito mais, né. O Antigo Testamento é que tem tido essa interpretação, né, de que o Deus é um Deus raivoso, um Deus que se vinga, que pune, né, e ele fala aqui num Deus amoroso, né, que vai, que está sempre nos amando, sempre na conexão, né, esperando, mas quem não entra em conexão com ele somos nós. Então por isso que a gente fica fazendo escolhas equivocadas, né? E nessas escolhas equivocadas a gente vai se machucando, vai gerando conflito, vai sofrendo, né? E que se a gente faz as nossas ações conectadas com o Espírito Santo, né? As nossas escolhas vão para um caminho certo. Como é que é o termo que ele usa? Escolha certa, fazemos a avaliação certa e uma escolha certa, né? Então, aí sim, então, eu paro, eu finalizo, né? Por isso o juízo final, eu finalizo, né? Eu termino, eu acabo, né, com essa relação de que estou sendo punido, né, de que eu preciso julgar o outro, né? Que é muito fácil a gente julgar o outro, né? Mas é mais fácil, né? A gente entrar no julgamento alheio, né? Sempre construir pensamentos de que o outro que é o vilão, o outro que é o errado, né? O outro que é o maldoso, o outro, né? E a gente não olha pra gente. Então se eu estou falando que esse outro é maldoso, é errado, isso e aquilo, então eu estou vendo esse outro como separado de mim. Então estou no julgamento. Então a hora que eu acabar, eu finalizar isso, então eu entro numa conexão com o divino. Mais alguma questão? E aí dependerá se é macaco ou macaca. Certo, Jorge? Quem vai lavar afinal as batatas? Todos vão lavar as batatas. Muito bem. Então vamos... O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. Esse é um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos olharão para suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para suas próprias criações devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar suas criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. E ele aqui, eu vou bem sintetizar, ele mostra que no momento que nós começamos as nossas modificações, nós vamos olhar só as coisas boas, só as perfeições. E isso faz a conexão com o superior. E as criações equivocadas só permanecem porque nós ainda acreditamos nelas. Se tirar a crença delas, elas simplesmente deixam de existir. É interessante porque isso marca que a nossa crença nessas criações equivocadas que fazemos é que mantém elas em pé. Eu gostei de ler a palavra Apocalipse no sentido que o parágrafo está trazendo, tá? Que reflete, que é o processo de separação entre o falso e o verdadeiro, né? Então, é a segunda vez que ele traz essa palavra no livro. Eu tenho a impressão que ele trouxe, ele falou uma vez sobre o tempo, né? Se eu não estou enganado. Mas enfim, eu não lembro se ele falou outra vez a palavra Apocalipse, mas esse sentido que ele está trazendo aqui agora, eu gostei bastante de ler. Quinto, a expressão juízo final é assustadora, não só porque foi projetada para Deus,
mas também por causa da associação entre final e morte. Um exemplo claro da percepção invertida. Se o significado do juízo final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não podes submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és criação tua. Podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e a qualquer momento a tudo que fizeste e reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. É o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. Aqui ele vai dar fortalecimento daquilo que foi falado, principalmente no último parágrafo, e clareando, né, essa ideia que foi plantada, né, ou que foi assimilada na mente humana, que vê o juízo final, o Apocalipse, como alguma coisa aterrorizante, né, como um castigo de Deus, e que na realidade não é uma oportunidade ou um padrão que você chega em que você consegue ver com uma clareza a verdade, né? A verdade que as coisas não existe punição de Deus, existe a consequência das nossas escolhas. Né? E aí tu vais fazer o teu próprio julgamento, retendo aquilo que é bom, as tuas criações verdadeiras, né? E deixando de fazer criações, né? Que seria a umbral da vida, né? Eles, quando as pessoas fazem uma espécie, digamos, de meia-culpa, né? Digamos, para ver, avaliar a consequência de seus atos. Acho. Uma atenção aqui também é que nós podemos julgar as nossas criações, mas não a nós mesmos. Porque eu não criei a mim mesmo. E isso talvez que tenha tido a ideia de algum intérprete de achar que nós seremos julgados por Deus. Porque como ele diz, você pode julgar as tuas criações e ao julgá-las vai reter o que é bom e amável, e essa é a tua parte na expiação, e por retirar a crença daquilo que criaste equivocadamente, simplesmente isso deixa de ser, de ter, de existir. Agora, tu não podes julgar a ti mesmo, porque tu não criaste a ti mesmo, foste criado por Deus. Então, isso pode remeter uma ideia também equivocada de que Deus julga, porque Deus não julga. E ao você reter as tuas criações pelo teu juízo final, pelo processo de expiação, daquilo que você fez, que é bom e amável e perfeito, e excluir as outras, automaticamente você retorna à mente santa e sã e à mente de Deus. E aí não há o que julgar sobre você. Então jamais haverá um julgamento sobre você. O julgamento só acontece de você para as tuas criações. Porque você, como criatura de Deus, já foi julgada por Deus como perfeito, bom e amável. E esse é o julgamento final de Deus sobre você. Não haverá outro. Então, a parte do julgamento é só a nossa, a respeito das nossas criações.
Porque nós não fazemos esse julgamento ainda daquilo que tem valor, do que é bom, perfeito e amável. E é isso que teremos que fazer. E Jorge, teve um tempo que a gente falava de ser uva, tá lembrado? Vocês sabem o que é uva? Então, uma invenção do Jorge, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso, isso é útil? É verdadeiro? É amoroso? Então, uva. Então, se eu sou um ser dotado de inteligência, né? Eu tenho que raciocinar sobre os meus atos e medir as consequências dos meus atos. Né? Então, o parâmetro que a gente tirou aqui era uva. Útil, verdadeiro e amoroso. Sim, lembro sempre. lembro. Tem que exercitar, né? Tem que A exercitar. gente precisa, eu tenho lembrado aqui. Legal. Lembrou do... Lembrei. Então, vamos dizer, uma estratégia, né? Para a gente se lembrar quando a gente está fazendo, se a gente está sendo uva. Melhor coisa pra lembrar é quando a gente não consegue, né? Aí não é inevitável, aí é que tu lembra. Putz, esqueci de ter o U ou o V ou o A. Aí é que eu lembro. Verdadeiro e amoroso. Queria fazer uma parte. Esse aspecto do julgamento, eu vejo assim, ó, que eu não julgo a mim mesmo, porque eu sou um ser perfeito, eu sou um espírito. E sempre o que pode ser julgado são os atos, né? Até enquanto as pessoas, porque às vezes você faz uma colocação sobre uma pessoa, né? E a pessoa tá falando mal. Não, nós estamos conversando, né, digamos assim, sei lá, em família, sobre algo e tal. Eu não acho que a pessoa, eu estou falando do ato, quando eu falo da pessoa, do tal coisa, do procedimento da pessoa, e não da pessoa, porque ela para mim é uma pessoa, né? E cada pessoa tem acertos e erros, né? Digamos, o meu olhar sobre um ato, né? Que a gente pode falar, porque eu acho que o eu verdadeiro nunca é julgado, porque na realidade seria o espírito, né? Sim, mas a gente se esquece, né, que quando a gente vai estar com raiva de alguém, né, o que a gente faz? Pelo ato dela, que provavelmente nos desagrada porque vai contra nossos interesses, né, é a gente julgar essa pessoa como isso, aquilo outro. Dizer que ela não é. Isso, ela não é. Ela praticou tal... Mas a gente não se lembra disso. Então, o ego, a gente também está no ego. A gente entra no ego e fica atacando o ego alheio. Quando eu era criança, eu me lembrei agora, veja, nunca mais tinha lembrado disso, que quando se falava, na minha infância eu ouvia as pessoas falarem, que quando elas faziam uma coisa que estava perfeita, eles faziam uma expressão com a mão assim, tipo, você pega uma uva e espreme ela e diz assim, tá uma uva. Né? Então nós podemos, e aqui ele diz que nós podemos julgar as nossas criações a todo momento, não precisa ser daqui, pode julgar agora mesmo. Então a partir de cada coisa que nós fazemos, nós podemos julgar, né? Você olhe para aquilo que tu fez, para cada coisa, por pensamento, palavra, ação, omissão, né? Olha para aquilo e vê se aquilo ficou uva, né? E aí você vai catando as uvas. Isso. Nossa, catando uva. Isso saiu as catando. Catando. Ninguém mais esquece. Tem gente que tem que aprender isso, tem gente que já nasceu com isso. Catando uva. Tem gente que nasceu catando uva e esqueceu ainda por cima. Nós para nos ensinar, né? Já nasceu. Na verdade, esse curso é para nós nos lembrarmos ou relembrarmos, né, de que somos espíritos perfeitos, né? E que a pessoa que está ao
nosso lado, à nossa frente, faz parte do mesmo conjunto, é o mesmo espírito, né? E que não está separado. Então por isso que as minhas ações têm que ser, as minhas ações eu posso ter três critérios, né? Na verdade um critério de análise, vamos dizer assim, dividido em três. É útil? É verdadeiro? É amoroso? Né? Se a uva é bom. Tem que ter os três. Tem que ter os três. Não pode ser só verdadeiro. Tem que ser também útil e amoroso. Se um dos três não tiver presente, aí você nem disse. É interessante isso, porque cada coisa, então, quando ela colocou, a gente vai falar a respeito de algum ato, de alguma ação, de alguma situação. Né? E aí a gente quer, às vezes, falar para a pessoa. Né? E aí temos que, então, passar pela auditoria. O que eu vou falar para a pessoa pode ser útil? E aí, se não for, já descarta. Se for útil, é verdadeiro? Se não for, descarta. Agora, se for útil verdadeiro, agora você tem que ver se também vai ser amoroso isso. Então eu lembrei de uma situação, uma vez veio uma pessoa vender sonho, e eu comprei. E aí eu fui comer aquele sonho e ele estava muito duro, uma massa dura. E aí eu comentei para as pessoas, para os meus colegas de trabalho, que estavam falando, nossa, está mais para pesadelo do que sonho. Primeiramente amável. Passo. Está muito ruim. E as pessoas diziam, então não come. Pois é, o problema é que eu tenho uma programação de criança que eu tenho que comer tudo que está no prato. Agora eu comecei a comer, vou terminar. E comi, né? Porque é uma programação que eu aprendi que não podia jogar comida fora. E aí, uns 3 dias depois, a pessoa veio vender sonho de novo. Né? E aí eu disse, não, obrigado. Né? E aí a pessoa foi embora. E os colegas disseram, mas tu não falou para a pessoa que o sonho estava mais para pesadelo? Tu comentou tanto aqui. Eu disse, mas veja, eu fiquei com muita vontade de dizer para a pessoa que vendia sonho, que o sonho não era bom. Ou pelo menos aquele entre os quais eu escolhi, pode ser que aquele não era, mas eu achei que tinha que passar pelo uva, né? Que é útil, verdadeiro e amável. Né? E aí os colegas disseram, mas eu acho que podia ser útil para a pessoa, porque ela podia melhorar a qualidade do que ela faz para vender. E pois mas aí pode ser útil, mas será que também era verdadeiro? Bom, era verdade. O sonho não era gostoso, não era saboroso. Mas então por que não disse eu não ia conseguir ser amável? Eu não ia conseguir ser amoroso para dizer isso para a pessoa. Então, a hora que eu conseguir ser amoroso, eu digo. Enquanto não devo dizer. Então eu tenho que procurar em mim mesmo um jeito amoroso, já que é útil e verdadeiro, senão não vai ser verdadeiramente útil. Se eu não conseguir ser amável com a pessoa, então melhor não. Então esse é o método uva. E nós podemos, diz aqui, fazer isso o tempo todo, a qualquer momento. Né? Ver se realmente nós estamos úteis e separar aquelas criações equivocadas para fazer já essa seleção. Né? A gente faz agora mesmo. A cada coisa a gente faz uma seleção para ver se aquilo está, de fato, dentro do que é verdadeiramente amável. Terminamos o capítulo 2 e vamos começar o capítulo 3. O capítulo 3 se chama A Percepção Inocente. E o primeiro subcapítulo chama-se Expiação sem Sacrifício. Primeiro.
Um outro ponto tem que estar perfeitamente claro antes que qualquer medo residual, ainda associado aos milagres, possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um dos seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada, que surgiu da projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É possível que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? Outra vez, né, retomando as crenças, né, que são largamente difundidas, né, a partir do texto bíblico, né, principalmente da igreja cristã, de que a crucificação foi um ato incompreensível, né? Porque como é que Deus, tão amoroso, tão poderoso, deixou o seu filho, em algumas versões, único, né? Lembrando os parágrafos anteriores que a gente leu, né? E que na verdade não é único, mas é unigênito, né? E este parágrafo é muito mais claro, porque se vocês observarem no item 5, ele diz um de seus filhos, né? Isso significa que nos inclui todos, né? Como os seus filhos, e não só Jesus era o filho único dele. Então todos nós somos filhos, né? E como é que ele pôde então deixar um de seus filhos, né, bem amados, né, ser torturado, né, e crucificado, né, e ser machucado e tal, né? Então acho que a primeira questão que ele coloca é essa, né, de revisitar o conceito de crucificação e já aproveita para reafirmar a ideia de que a compreensão de filho único precisa de uma recolocação que não é filho único, mas é filho unigênito, ou seja, o filho, Jesus é do mesmo gene, do único gene, da única origem, assim como nós. Né? Então essa é a ideia do unigênito. Né? E aí então a ideia da crucificação, né, é posta em suspense aqui, né, é posta para ser discutida, e eu acredito que vai ser mais bem explicitado nos parágrafos seguintes. Né? Nos parágrafos seguintes você vai tratar como é que é essa visão da crucificação. E aí então ele faz esse par entre crucificação e expiação. Né? Então a crucificação não estabeleceu a expiação, né? Que é a necessidade de revisitar os equívocos, né? Ou de desfazer. Mas a ressurreição sim. Né? E o que vai significar essa crucificação ao longo dos próximos parágrafos? Eu não me lembro se está nesse capítulo ou não, ou se vai aparecer mais para frente, e é incrivelmente surpreendente o modo como ele vai explicar essa crucificação. Que também desloca, né, daquelas crenças que a gente tem, do sofrimento, né, e de pessoas vis, os vilões, né, que preferiram soltar Barrabás, né, e apedrejar Jesus e fazer com que ele sofresse todo o trajeto do Calvário para depois ser crucificado, né, ter pregos nas mãos, nos pés, etc. Então toda essa imagem trágica, né, que a gente tem na nossa tradição vai ser revisitada aqui de uma forma assim, extremamente surpreendente. Não sei se é nesse, né, não me lembro, mas
Eu acho que fica mais claro nos próximos, né? Então ele coloca aí, será que Deus faria isso com um dos seus filhos, né? E isso nos conforta, né? Porque a gente já tinha visto em parágrafos anteriores que a ideia de o seu único filho, né? Seu único amado filho que Deus, né, mandou para a terra para nos salvar, dá a impressão de que só Jesus Cristo era filho de Deus e que nós todos não éramos, né? Mas aí tem um elemento de sorte nossa, né? É. Porque se ele mandou a morte o seu único filho, ele só pode mandar o seu filho, nós não. É. Agora, como nós não temos nada a ver com isso, Nós né? não vamos ver. Então nós estamos salvos da crucificação. Morte. Mas aqui ele diz que não, né? Se não é o único filho, nós temos que cuidar, então. Muito bem. Então a gente pode passar para o parágrafo 2, né? Você pode ler? Porque acho que ao longo do capítulo, né, vai esclarecendo, né, que, lembrando que é expiação sem sacrifício, né? E também qual é essa ideia de sacrifício que vai estar aqui também, né? Porque esse livro ele vai deslocando a todo tempo os conceitos de senso comum que a gente tem, os conceitos correntes, né, que estão por aí. Vamos lá no 2? 2. A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas, ao invés disso, proteger a verdade. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tens que inverter todo um quadro de referência de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio Filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque, embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele, em vista de seu valor proeminente como defesa. Em formas mais brandas, um pai diz: isso fere mais a mim do que a ti, e sente-se exonerado de bater em cima de uma criança. Tu podes acreditar que o nosso Pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Eu não fui punido porque tu foste mau. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. Laura? Aqui, ele diz aqui o final, né, como a gente deve pensar, mas eu ainda estou com um pouco de dúvida eu não sei, eu acho que a intenção do parágrafo é colocar isso em evidência, né, ele não está explicando assim como chegar ainda, né, ele está dizendo que a gente tem essas questões na mente, assim, mas eu acho que ele não está falando exatamente como chegar nisso, né. Eu acho que aquele quer desfazer essa crença, que acredito também foi uma percepção equivocada, que foi trazida até nós, não sei como, de que Deus que permitiu que Jesus fosse crucificado para nos salvar, que o que isso pode acontecer, que a gente passa a ter medo de Deus, porque Deus também vai nos castigar, de alguma forma, assim. Então, ele quer reverter essa percepção invertida que nós temos, porque todo o livro, ele coloca que Deus não conhece o sofrimento, e por ele não conhecer o sofrimento
e não conhecer as tragédias desse mundo, ele não teria como ter permitido a crucificação de Jesus. Então, é alguma outra coisa. Voltando ao parágrafo precedente, então nós compreendemos que Deus não julga, que o julgamento de Deus a nosso respeito já foi feito, é único e irrevogável. É o julgamento de que o que ele criou é bom, perfeito e amável, e é o que nós somos. Então, não há julgamento nenhum vindo de Deus. Então, o julgamento que nós fazemos é das nossas criações, separando as criações equivocadas e retirando a crença que depositamos nelas, ao que elas se desvanecem e deixando permanecer o que criamos que é bom, perfeito e amável. Então, pegando o exemplo da crucificação e colocando aí desta maneira, quando ele diz, primeiro, que não é o Filho único de Deus, então nós já vamos retirar essa crença equivocada deste aspecto, que Deus não pegou o seu único filho e mandou para a crucificação porque ele era bom. E depois o próprio Jesus afirma, eu não fui punido porque você é mau. Tampouco. Então, nem Deus puniu o seu filho e nem ele foi punido porque eu sou mau. Então já pode ir retirando essa crença equivocada de que a culpa é nossa, por nós sermos maus, ele foi crucificado. E aí nós trazemos isso até hoje, de que ele foi crucificado há 2000 anos atrás, porque eu sou mau agora. Então vejam como essa interpretação que nós fazemos gera uma crença de medo e equivocada. E como isso, de fato, se utilizado de forma compreendido, interpretado de forma equivocada, pode causar medo de Deus, né? E separação de Deus. Primeiro, se eu sou filho de Deus, eu vou ser punido também. E segundo, então, se eu não sou filho de Deus, eu estou a salvo. Mas em compensação eu não sou filho de Deus, então o que eu sou? Como eu brinquei anteriormente. Então eu estou salvo da crucificação se eu não for filho de Deus. Agora, se eu for filho, eu tenho que me submeter ao sacrifício. Tanto uma quanto a outra dessas hipóteses é totalmente insana. É insana. Então, a questão é que nós temos que realmente reinterpretar todas as nossas crenças. E quando ele disse, no parágrafo anterior ainda, o que precedeu o anterior, que foi colocado que nós podemos pegar todas as nossas criações a qualquer momento, e isso inclui agora mesmo, e separarmos aquilo que é bom, perfeito e amável e mantermos esta, e rejeitarmos aquelas que não são, elas vão se desvanecer por si só, porque nós retiramos a nossa crença. Então, vejam que esta crença equivocada é uma criação nossa. Não se trata de, o que eu criei? Eu criei uma almofada. Não. É o que você criou para si mesmo, no seu sistema de crença, no seu sistema de pensamento. Isso é fazer a expiação. Então, o que estabelece a expiação não é o sacrifício, é a ressurreição. É quando ressurgimos, e nós vamos ressurgir ou ressuscitar no momento em que nós fizermos a expiação, que é estabelecida então na ressurreição, porque só ressurgiremos se fizermos essa expiação. Expiar é desfazer as crenças equivocadas que nós temos a respeito de qualquer coisa, e é isto que o livro neste momento está nos conduzindo, para revermos as nossas crenças, né, e vermos, selecionarmos o que é equivocado e o que é correto. Então, ele já diz, toda a passagem de Jesus, né,
está manchada pelo equívoco se nós acreditarmos que foi dessa maneira, que foi sofrimento, que foi sacrifício e que Deus sacrificou o seu próprio filho e que era único. Então é isso que nós temos que começar a ver. Então já começamos já. Com certeza hoje sairemos daqui com uma parte do nosso sistema de crença, ele simplesmente se esvai, ele se desfaz como fumaça. Porque nós não deixamos de acreditar que assim foi. E esses são os grandes mistérios a que nós não compreendemos. Então nós acreditamos que é uma coisa. Quando nós percebemos que é outra, que não era daquele jeito, aquilo deixa de existir para nós. E é isso que é tão fabuloso nesse trabalho que estamos fazendo. Passo. Eu acho que na realidade a ressurreição ele representa uma mudança de paradigma, abrir mão dos medos, dos nossos medos, porque normalmente o que faz atacar é o medo. A pessoa que ataca muito, na realidade, ela está com muito medo. E nós fomos submetidos a uma, né, a informações, né, que assimilamos essas informações de medo. No momento que você não abre mão do medo, você não ataca e você preserva a verdade. Protege, né, a verdade. E abre mão de todos os julgamentos, né? Então, eu acho que a ressurreição é essa mudança da lei antiga, né? Olho por olho, dente por dente, dá o outro lado da face, né? Que não é exatamente né, fisicamente, são, sim, o perdão seria. Passo. 3. A declaração: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. É uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu próprio passado mal a Deus. O passado mal nada tem a ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda teus feitos maus contra ti. É provável que os guardasse contra mim. Certifica-te de que reconheces como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, tempos em tempos, pode-se acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos se tu o desejas. Uma outra crença que ele está trabalhando aqui é a questão de que uma interpretação equivocada pode fazer a gente pensar que Deus expulsou Adão do paraíso, que rejeitou Adão e expulsou. Então, outra vez, projetamos em Deus, né, de que ele puniu alguém que estava no paraíso, rejeitou-o e expulsou-o. E como somos descendentes de Adão, né, então nós podemos nos fazer acreditar que nós fomos expulsos do paraíso e que fomos rejeitados por Deus e por isso não podemos retornar, e isso nos afasta outra vez de Deus. Então, quantas crenças equivocadas nós temos mantido na nossa mente, e essas crenças são as nossas criações, né? E é essas que então nós temos que desfazer a fim de que elas se vão embora para manter
ter somente o que é verdadeiro, bom e amável. Deus não se vinga, Deus não se vinga, Deus não pune, não expulsa. E é outra alegoria, né, que a gente aprendeu desde criança, né, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né. E eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu, quando era criança, que eu ouvia o padre falar, né, que Adão foi expulso do paraíso e que Deus teria dito para ele que de hoje em diante ganharás o pão com o suor do teu rosto. E aí eu tinha ânsia de vômito. Porque eu ficava imaginando que em vez de passar manteiga no pão, ia passar o suor. Eu era muito pequena e eu tinha nojo. Literalmente. Vocês imaginam a cabeça de uma criança? Amassarás o pão com o suor do Do seu rosto. Não, né? ganharás o pão com o suor do teu em vez rosto. de ganhar com manteiga, ainda assim tem pessoa equivocada dentro. Então ganharás o pão com o suor do teu rosto. Claro, porque eu era criança. Manteiga não, com suor. Ganharás o pão significa você vai ter que trabalhar, né? Sim. Então você não tinha que trabalhar, né? Então eu não tinha associado com a ideia de trabalho. Para mim era assim, o pão, Tu ganharás ganharás o pão, né? Ganhava o pão. Só que ele não vinha com manteiga. E eu tinha muito nojo. Essa superou. Vocês não tinham isso, gente? Quando eu era criança? Não, essa interpretação A eu não minha tinha. imagem era uma pessoa com uma enxada na mão, um sol forte, ela suando. a ideia de trabalho. Sim, mas você pelo menos tinha, né? Então, né, quando eu era muito criança, Mas é- depois que eu fui entender que ganhar o pão significava trabalhar, né? Mas a primeira, né, mas era muito pequena, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? E aí eu tinha muito nojo, né? Não, essa Coitado do Adão, interpretação. não ganha manteiga. Essa eu ainda não tinha visto. Essa Eu não tinha superou contado todas aqui. as outras. Acho que é por causa dessa crença que eu trabalho tanto. Não, é porque nós viemos daquele planeta lá, né? É. Mas enfim, então veja quantas ideias. Vocês não pensavam nisso quando vocês eram crianças? Dessa forma não, eu pensei. Não, essa também nunca pensei. E aí- Essa tu foi original. Mas aí veja, então olha na cabeça de uma criança, né, o que né, a interpretação. E aí ele diz, olha, eu estou tentando usar palavras, né, de forma que o sentido seja o menos distorcido possível. Mas eu sei que isso é quase que impossível, né? E aí você que tem que ficar atento, né, para ver os sentidos desses símbolos, dessas palavras, né? Então ele já percebe que, quer dizer, ele sabe que por mais esforço que ele faça, né, sempre é possível, né? E a gente sabe, né, que o signo, a palavra, né, o enunciado, é sempre possível você atribuir outro sentido, né? Então, então, o esforço nosso é para fazer a interpretabilidade, né, conjunta, né, no coletivo, todas as mentes sintonizadas, né, para chegar então ao sentido, à verdade. Ainda a vingança é minha, diz o Senhor. A gente realmente interpretou isso muito equivocadamente a partir talvez do Testamento Antigo, né? Porque nós julgávamos do tipo assim, Deus vai se vingar, né? Então a gente usava isso como uma ameaça contra os nossos inimigos, né? Porque dizia, olha, você fez isso comigo, eu estou impotente diante disso, mas Deus vai se vingar de você. Então você vai sofrer, você vai pagar por isso, e Deus há de se vingar, né? Porque como eu não tinha mais condições de me vingar, então tipo a pessoa que está sendo crucificada, que não tem como ele próprio, né, executar a vingança sobre uma injustiça, se a pessoa acredita que está sendo injustiçada.
contra o que está crucificando, então ele joga isso contra a pessoa, né? Uma ameaça de vingança. Mas esse sentido está totalmente equivocado mesmo. Isso não faz sentido, porque não tem Deus vingativo. Agora, a vingança é minha, diz o Senhor, isso nós podemos reinterpretar da seguinte forma: a vingança é muito dolorosa para quem quer vingar-se. Ela se torna uma obsessão, uma coisa insana, que a pessoa sai totalmente de seu estado são para um estado de insanidade absurda. Então, como é muito difícil de se livrar desse sentimento de vingança, uma vez que nós o pegamos para nós, então aí sim, a vingança é minha, diz o Senhor. Então, se você não consegue se livrar desse desejo, desse ódio, desse desejo de vingar-se da outra pessoa, entrega. Aí sim, a vingança é minha, diz o Senhor. Entrega para mim que eu te ajudo a dissolver, porque se você mantê-la na tua mente, sozinho você não consegue dissolver isso. Isso é só dor e sofrimento. Então, entrega. A vingança é minha, diz o Senhor. Então, o que a gente faz? A gente vai rezar: olha, eu não estou conseguindo, estou querendo me vingar, me ajuda nisso. Isso é uma entrega. O pedido de ajuda é uma entrega. E o que vai acontecer? Aí, então, você vai receber ajuda para desfazer na tua mente essa ideia de vingança, que só te traz sofrimento e dor. Então, é uma nova interpretação, para não acharmos que Deus vai se vingar em nosso lugar de qualquer coisa. É que alguém pode ter invocado Deus para se vingar da gente. Porque como foi dito antes, né, o ataque é por medo. Né? E por que os romanos então queriam matar Jesus? Porque havia uma profecia de que o Messias, ele governaria, ele reinaria sobre o mundo. O Império Romano tinha medo dessa profecia, né? Então, por isso que eles queriam matar Jesus, para que essa profecia não se realizasse. No entanto, Pilatos, quando olhou para Jesus, olhou para aquela pessoa totalmente pacífica e lavou as mãos. Eu digo, esse cara aí não oferece perigo nenhum para Roma. Mal sabia ele, Pilatos, o perigo que ele representava, porque a profecia se concretizou. O que reina em Roma hoje? O Vaticano. Então, aconteceu, né? Mas não no sentido, né, de apocalíptico, no sentido equivocado de apocalipse que nós temos, mas no sentido apocalíptico positivo, né? É o reino do amor, né? E não do ódio e da vingança, né? Então, por isto que realmente Pilatos disse, não vejo nele mal algum. Esse cara aí reinar sobre o Império Romano, para com isso. Eu lavo minhas mãos, eu estou fora. Querem matar ele, mate. Até deixo vocês escolher, né? Jesus ou Barrabás, né? Porque eu não vejo nele perigo algum, não vejo nele mal algum, não vejo nada neste homem que possa oferecer perigo ao Império. Passo. A declaração a mim pertence. A vingança, diz o Senhor, é uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu próprio passado mal a Deus. Ele fala seu próprio passado mal. Então, e no final ele diz assim, né, que ele faz todo um esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos se tu o desejas.
Então eu entendo que essas atribuições todas que a gente faz, esses equívocos todos que a gente faz de maldade ou de vingança, né, é tudo devido ao nosso passado mal, né? E eu acho que ele, não sei, eu entendi assim, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, ela está escrita de maneira clara, literal, está escrito muito claro as coisas lá. Mas devido ao nosso passado mal, que naquela época já era muito, muito mal, as pessoas interpretaram de maneira muito equivocada. Então, esse nosso livro aqui, eu não posso dizer que ele reinterpreta a Bíblia, mas eu posso dizer que ainda foi feito um esforço muito maior de escrever esse livro. Desse livro, ele quase que explica. Ele é uma Bíblia, mas ele explica de uma maneira a não ser distorcida. A Bíblia era bem claro e a gente leu e devido ao nosso passado mal, interpretou tudo errado. E esse nosso livro que a gente estuda, esse Curso em Milagres, ele muito, eu acho que ficou mais difícil da gente interpretar as coisas equivocadamente. Tu vê que a gente estuda ele e a gente quase não questiona o que está escrito aqui, porque foi feito todo um cuidado em escrever ele de maneira a não deixar saírem essas nossas crenças, né? Deixar esse nosso passado vida. Então, não sei, eu percebi isso agora. 4. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deverias ser misericordioso até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar. E isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Então, uma questão também importante, quer dizer, esse capítulo está deslocando, descentrando todas as crenças que temos, né? A ideia de milagre, de magia, né? De punição, isso, aquilo, e agora o de sacrifício, né? Então, qual é a ideia que a gente tem de sacrifício? É que é algo doído, horroroso, trabalhoso, torturante, né? Que nos tira o sossego, né? Então, ele vai, mais para frente ele vai dar um pouco mais de detalhes, mas de qualquer forma, o sacrifício, essa ideia de que a gente tem de que é dolorido, né? Tanto é que a gente fala, vou fazer um sacrifício para poder fazer isso, né? Vou ter que me sacrificar, né? Para fazer. Então a ideia de sempre negativa, né? De perda e tal, é absolutamente contra a proposta de Deus, né? E a proposta de Jesus Cristo, do Espírito Santo e tal, enfim. E eu não sei se mais nesse capítulo mais para frente, mas de qualquer forma a palavra sacrifício pode ser entendida como a junção de sacro mais ofício. Então, que seria uma ação, um ofício, um trabalho sagrado e não trágico, né? E não dolorido. Mas, de qualquer forma, como tem essa ideia de que é dolorido, veja que o nome do subcapítulo é expiação sem sacrifício. Então, a gente vai desfazer os nossos equívocos sem ficar sofrendo, né? Ainda que tenha esse sentido mais trivial, né? E se chegar à expiação, a dissolver os nossos equívocos, né, os nossos enganos, a nossa ilusão desse mundo, né, a ilusão de ego, ela passa pela questão da misericórdia, né, de ter um coração mísero, né, que a gente já discutiu aqui, que é o coração sem nenhuma mágoa, né? Então, quando eu tenho um coração
miserável, é porque ele não tem nada. Né? Ele está vazio de mágoas, então não tem nada, ele só tem amor. Então, isso significa que se eu sou, como o Deus é misericordioso comigo, eu tenho que aprender a ser misericordioso, ou seja, não fazer julgamento, né? Verificar, né, se as minhas ações são úteis, verdadeiras e amorosas, né? Ou amáveis, né? Enxergar esse meu irmão, o próximo, como um ser perfeito, em espírito, né? Então, porque se eu não ajo assim, eu ajo no terror, né? E o terror, né, aterrorizar as pessoas, né, é fazer com que elas se afastem, porque ela vai operar com o medo, ou sob, né, o medo. Operando no medo, eu tenho o afastamento. Então eu posso ter pessoas do meu lado, né, que executam o que eu peço, mas numa relação de tensão, porque estão com medo de mim. De obrigação. De obrigação, né? E não uma relação amorosa em que as ações são feitas, né, através de um fluxo, né, de amor. Então, nos dois casos eu posso ter as pessoas fazendo coisas junto comigo, mas numa eu vou ter uma situação de conflito, né, e isso significa essa energia ruim, né, entre nós. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu vejo assim, né, quando você falou sobre sagrado ofício, eu vejo assim que os aspectos da forma, se você olha de uma forma preconceituosa, de uma forma amorosa. Vamos imaginar uma coisa assim que é muito comum a gente ver há muitos anos, o pavor de uma família quando tinha um filho com síndrome de Down, vamos dizer assim, né? E hoje a gente vê muitas narrativas e muitas coisas de muitas mães que recebem aquele filho como um presente, porque é um filho amoroso e eles têm, é a forma que eu olho e eu faço um ofício amoroso ou um ofício carregado, pesado, né? Porque as pessoas, há muitos anos, as pessoas doentes assim, né? Na realidade eles nem eram doentes, né? Ou eram com problemas físicos ou mentais, elas nem eram apresentadas na rua, nem dentro da família, nem quando chegava a visita, né? Então, é a forma de tu ver, porque na realidade é um ser humano e ele é como todos os outros seres humanos, porque todos nós somos, na realidade, especiais, e cada um diferente. E é a forma na vida como as pessoas veem e aceitam as coisas e fazem, porque tu pode aceitar com amor e isso é para qualquer atividade da vida, assim, né? Mas eu lembrei disso assim porque, digamos assim, na minha trajetória, quantas coisas eu vi diferente de que, né, quando era criança, esse aspecto aí, passo. Referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro, deitados lado a lado, simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força, não com fraqueza. Outro deslocamento, né? Bem interessante, né? De que a ideia de cordeiro, né? A ideia de pureza, né? E está associado, o cordeiro, como é frágil, né?
a ideia de fraqueza, inocência e fraqueza. E vejo que o capítulo é a percepção inocente, né? Então, agora que ele estava falando, né, da expiação, a questão do sacrifício e tal, agora ele está chegando na ideia do inocente. Então, o conceito de inocente vai ser colocado, né, em tela para poder deslocar também. Então, ser inocente é ser puro. Puro e não atacar. Isso. Quem é puro não ataca. Quem é puro ama. E nisso tem a força. E aí que está a grande força, é essa pureza de pensamento, né? Essa pureza de coração, pureza de alma, enfim. Né? Então é um outro conceito que desmancha a ideia de que o cordeiro, que é algo o quê? Delicado, o que mais? Frágil, né? Pequeno, inclusive do lado da figura do leão, né? Na verdade ele está dizendo, isso é um simbólico, né, para dizer que a força que estaria representada no leão, né, ela está na mesma igualdade, isso. E que a força e a inocência, né, não são antagônicos, convivem, estão lado a lado, uma para o outro, né? E que se as representações do cordeiro manchado de sangue, né, referindo-se aqui a uma série de telas medievais, né, ele diz, há um equívoco aí, né, que o cordeiro não está sangrando, ele é puro, essa ideia de pureza, né, de representação da ideia de pureza, né, porque é um animal sensível, pacífico, né, e que tanto é que quando matam o carneiro, ele chora, né? Tem toda esse conjunto de fatos, né, que leva uma crença cultural de que ele estaria chorando, né, porque sai lagriminha, né? Então essa ideia de delicadeza, de pureza, né, de inocente, né, de aquele que sempre recebe ataque e nunca ataca, né? Então ele está dizendo, não é nada disso, né? A ideia de pureza é onde reside, inclusive, a força, né? Porque é essa pessoa que chega, se entrega e chega a um ponto de não ataque, não crítica, não julgamento, e essa então chega a ver a face de Deus. Né? Querem comprar? Raquel? Quando nós fomos visitamos a Jordânia, Petra, aí a gente tem subido até o monastério. E de lá tem uma montanha que se avista a montanha onde eram realizados sacrifícios. E era a montanha onde eles levavam os cordeiros para serem sacrificados. E aí eles sacrificavam os cordeiros para que o cordeiro era o símbolo da pureza, para eles se purificarem. Então, eu lembrei disso, que eu fui até lá para ver essa montanha. Era longe, olhei de uma montanha e era uma montanha, tinha um vale, e do vale a gente avistava tal montanha. Lembrei que aqui diz que aqueles que representam o cordeiro manchado de sangue, né, que tem uma simbologia também. Eu lembrei dessa simbologia. Sim, da questão do sacrifício, da degola, né? Em oferecimento, né? Porque ainda precisava ser mais concreto, né? Nesse momento histórico. Né? Que hoje a gente reverter na mente sem precisar do objeto concreto. Né? O perdão, né? E reparar o erro, né? Onde foi cometido e tal. Nós também podemos pensar assim a respeito do cordeiro e do sacrifício, né? Porque ele diz que se referiram corretamente a ele como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não é? Os que acreditam dessa maneira estão certos, mas os que acreditam no sacrifício não, porque vem o Cordeiro manchado de sangue, sacrificado. A respeito disso também eu tive uma compreensão assim na minha mente, que Jesus tentava explicar para as pessoas que elas podiam ir para o céu, mas elas não acreditavam.
Assim como eu não acredito agora que posso ir para o céu, senão lá estaria. Né? Então, por que eu não acredito? Jesus dizia, mas o céu está aberto, vocês podem ir para o céu a qualquer momento. É o que ele disse há pouco, em outras palavras. Você pode fazer essa separação do que é amável e do que é equivocado a qualquer momento, pode fazer agora mesmo. Então, quando você fizer, você vai ficar só o que é perfeito, bom e amável, e aí, pronto, você estará no estado do céu, né? Nesse estado celestial. A tua mente vai só ver amor, estar só no amor. E isso é celestial. Né? Mas nós não acreditamos que isso é possível. Então, Jesus dizia, mas o céu está um palmo acima de vossas cabeças. Quando você estende a mão assim, por isso que os sacerdotes levantam as mãos acima de sua cabeça, e se você medir, dá exatamente um palmo da cabeça até onde se estendem as mãos. E colhem as bênçãos do céu e estendem. Então, o céu está ali. Qualquer um pode alcançar o céu, com as próprias mãos, se assim quiser. Mas vocês não acreditam por quê que isso é possível? Porque nós pecamos muito, porque os nossos antepassados pecaram muito, porque nós herdamos os pecados dos nossos antepassados, e aí vamos lá, que Adão já foi rejeitado e expulso do paraíso, capaz que Deus vai deixar os descendentes de Adão entrarem no céu, não vai permitir. Né? E aí então Jesus, num limite da paciência já, de tentar explicar, e as pessoas não acreditavam, né? Porque a pior coisa que pode acontecer com um professor é tentar ensinar uma coisa para os aprendizes que eles não querem aprender. Né? Então acho que Jesus já estava pelas tampas já com aquele povo, né? Porque ele falava, e as pessoas rejeitavam. Não, nós não vamos conseguir entrar no céu. Então ele perguntou, então me diga uma coisa, o que vocês fazem, já que vocês acreditam tanto no pecado e que não podem se redimir, quando vocês cometem um pecado, quando vocês fazem uma coisa errada? Disseram, a gente pega o melhor cordeiro e o oferece em sacrifício para a remissão do pecado. E como é isso? A gente leva o cordeiro lá no topo da montanha, naquela montanha que a Raquel citou, e lá a gente acende uma fogueirinha, e lá a gente então mata o cordeiro e queima. Este é o sacrifício, porque é o melhor cordeiro, é a coisa que eu tenho de mais valor. E queima para que não sobre nem os ossos, nem a carne, nem a lã, nem a pele, para que não se possa aproveitar nada. Então esse é o sacrifício. É como se você pegasse o teu melhor carro, né, e fosse lá e queimasse ele para derreter, de formas que não sobrasse nada que tivesse valor, que se aproveitasse. Porque naquele tempo o que eles faziam era criar ovelhas, e aquilo era o que mais eles tinham de valor material, monetário. Então pegar a melhor ovelha do rebanho, aquela mais valiosa, e oferecer em sacrifício, é porque o pecado foi grande. E aí eles achavam que, bom, então isto compensa o meu pecado, porque eu cometi um erro, mas ofereci a ovelha em sacrifício. E aí ele disse, é mesmo? É. E o que vocês acham? De que forma vocês acham? O que vocês acham que deveria acontecer para que Deus então liberasse vocês dos seus pecados e dos seus antepassados e permitisse que vocês entrassem no céu novamente? Porque para um pecadinho de nada vai o melhor cordeiro. Né? Já que vocês acreditam que tem essa montanha de pecados, o que vocês acham então que tinha que acontecer? Porque tudo que eu digo vocês rejeitam. Né? Disse alguém, se Deus oferecesse o seu próprio filho em sacrifício, como foi pedido, me parece que para Abraão, né? E
está lá, isso também é um simbolismo? Aí eu acho que sim. Aí eu acho que liberaria para nós entrarmos no céu outra vez. É mesmo? É. Pois bem. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Eu me ofereço em sacrifício por vós para a remissão dos vossos pecados. Acreditam então? Se você é mesmo o Filho de Deus e se oferecer em sacrifício para a remissão dos nossos pecados, aí a gente acredita. Aí a gente acredita que podemos entrar no céu novamente. Então tá. Assim será. Até que um disse, mas como é que a gente vai saber se você morreu? Né? Aí tem que dar uma bufada. Né? Tá bom, eu vou ressuscitar. Se eu ressuscitar, vocês vão acreditar, então? Ah, bom, daí a gente acredita. Então esse ritual, que na Igreja Católica, quando se fala do sacrifício de Deus, é colocado com essas palavras. Eu sou o Filho de Deus, sou o Cordeiro de Deus, né, que tira os pecados do mundo e me oferece sacrifício por vós e para a remissão dos vossos pecados, que é no ato da consagração da hóstia, me parece, né, e que a hóstia representa o corpo de Cristo, né, esse simbolismo, né, então, é usado até hoje para lembrar isso. Agora, você interpreta do jeito que você quiser, como ele disse aí. Do jeito que eu compreendo hoje, isso está muito claro. Está amoroso. Sabe? Não tem medo, não tem dor, não tem sacrifício, não tem sofrimento. O próprio sacrifício é simbólico, né? Mas a gente pode distorcer as palavras ou os símbolos, porque as palavras são constituídas de símbolos e a própria fala é simbólica, né? Porque é representada por símbolos, que letras são símbolos e símbolos são simbólicos, né? Simbolizam alguma coisa, e se você tem uma coisa para simbolizar, você pode interpretar como você quiser e pode distorcer. Então ele procura usar as palavras perfeitas para que a gente não consiga distorcer, mesmo assim. Pois bem, então, se seguirmos essa linha de pensamento, ele realmente se ofereceu como Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que tira os pecados do mundo, e se oferece em sacrifício para a remissão dos pecados. Nesse sentido, isso nos amedrontou, porque parecia que então Deus ia sacrificar o seu Filho. E aí manchamos o Cordeiro de sangue, com essa interpretação equivocada. E aí perde todo o valor de todo o trabalho que ele fez. Agora, se nós olharmos, mas se tu ressuscitar eu acredito, bom, ele ressuscitou. E agora, você acredita? 2000 anos depois, já é tempo suficiente para a gente acreditar na ressurreição? A gente não acredita. A gente ainda não acredita. Então veja que a nossa crença no erro e na rejeição de Deus e na expulsão do paraíso, essa crença tão equivocada, ela ainda está tão firme que mesmo assim que foi uma condição para que acreditássemos, mesmo assim ainda não acreditamos na nossa liberação, que podemos simplesmente, a qualquer momento, agora mesmo, separar as nossas crenças equivocadas, as nossas criações equivocadas. E essa crença é uma criação equivocada, porque distorcemos o símbolo e manchamos o Cordeiro de sangue, né? E permanecermos com as criações perfeitas, amáveis e amorosas, porque se você olhar por esse outro aspecto, isso foi puro amor o tempo inteiro. Então, se você olhar assim, essa coisa do sacrifício, da dor, da crucificação, isso desaparece da tua crença. Isso não fica em pé.
isso se esvanece, isso se esvai por absoluta falta de consistência. Então, diante disso, agora você pode ir para o céu, agora mesmo. Então, e por que você não começa a separar então as suas criações equivocadas? Essa é uma. Bom, estamos fazendo isso, acreditem ou não, vocês já não têm a mesma crença agora com a qual chegaram aqui. Já vamos sair daqui, pelo menos, com a ideia de que temos que rever ou selecionar todas as nossas criações equivocadas. E esta é uma delas. A do cordeiro manchado de sangue e a da morte do crucifixo. Então, tudo que está trabalhando aqui agora é sobre essa questão que envolve o nosso medo, porque temos uma crença equivocada. E isso já não faz mais sentido nenhum. Isso já carece de convicção, de consistência. Isso sim, foi. A ideia, então, de se oferecer em sacrifício como o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, para tirar da mente das pessoas que elas têm tantos pecados que não podem ir para o céu, ele fez isso, fez mesmo. Fez mesmo. Ele pensou que a gente ia acreditar. Então, aqueles que acreditaram que realmente ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que conseguiram entender assim, interpretaram corretamente. Os outros que mancharam com o cordeiro de sangue, botaram abaixo todo o valor de todo esse trabalho que ele fez. Então ele realmente se ofereceu para salvar-nos do quê? Da ideia equivocada de que a gente não pode ir para o céu. Agora vocês podem. Vamos lá a nossa meditação? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.